Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a esse canal no YouTube. Desde já, eu peço que deixe o seu joinha, peço que se inscreva no canal e peço que comente ao final do vídeo em relação à temática que a gente vai abordar hoje. Meu nome é Railson Rodrigues, eu sou advogado, professor, especialista em Direito Público e hoje estou aqui para tirar algumas dúvidas que vocês venham a ter. Não tenho todas as respostas, mas prometo pensar junto com vocês para que a gente chegue a uma resposta e a um consenso em relação ao tema. E nesse momento de pandemia, quem é que em algum momento não se deparou com alguma verdade pronta que chega via WhatsApp, via rede social? E hoje a gente vai abordar uma dessas verdades prontas, artigo 486 da CLT. CLT, para quem não está familiarizado, é a consolidação das leis trabalhistas. Assim, o que a gente tem no artigo 486, eu deixei anotado aqui para ler para vocês, é que, no caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização, que ficará a cargo do governo responsável. Bem, o que temos aqui? Temos que o artigo está citando indenização. E o que seria o entendimento da palavra indenização nesse contexto? O entendimento doutrinário, ou seja, dos autores que tratam do tema, por muitas vezes nos traz que indenização nesse caso se delimita à multa do FGTS. Bem, mas a gente precisa saber diferenciar. Há ocasiões em que o poder público dá causa ao encerramento das atividades de uma empresa. Vou citar um exemplo. Você é empresário, tem uma empresa de limpeza e o poder público contrata contigo. No meio desse contrato, o poder público diz que vai te pagar menos por algum motivo e especifica esse motivo. Nesse momento, você não dá conta de pagar o número de funcionários que contratou para prestar aquele serviço contratado. Assim, precisa encerrar as suas atividades e comprova judicialmente que o encerramento das atividades se deu por culpa do poder público. Nesse caso, compete ao poder público indenizar os seus funcionários em relação a esse encargo. Porém, precisamos considerar o momento de pandemia e aplicar o artigo 501 nesse caso, da própria CLT, porque é importante que você saiba, não basta que você queira ter conhecimento de um artigo da legislação sem conhecer o seu contexto, sem conhecer a aplicabilidade daquele artigo e de que forma ele deve ser combinado com outros artigos. E o artigo 501 da CLT nos traz que a força maior é uma excludente desse dever de indenização. Portanto, num caso de força maior, estaria o poder público teoricamente isento de indenizar. E quando a gente fala de coronavírus, Covid-19, a gente está falando de algo imprevisto, de uma força maior, de algo que vai além das possibilidades da própria administração pública. Dessa forma, temos aí uma excludente desse dever de indenizar que o artigo 486 da CLT nos traz. Lembrando também que a CLT precisa estar em consonância com a nossa Constituição. Se você não conhece a importância da Constituição, eu recomendo que você assista a alguns vídeos aqui do canal, principalmente a nossa playlist do Minuto Constitucional. Assim, você vai saber que a Constituição está acima de todas as leis do nosso país. Desta forma, você também pode ter recebido, quando recebeu sobre o artigo 486, um dispositivo constitucional que diz que os valores do trabalho e da livre iniciativa são fundamentos da nossa República. Bem, de fato, os valores do trabalho e da livre iniciativa são fundamentos da nossa República. Temos isso no inciso 4 do artigo 1º da Constituição Federal. Porém, é preciso ressaltar qual é o inciso 3 desse mesmo artigo 1º, que tem como fundamento a nossa República a dignidade da pessoa humana. E dignidade é combinado com o que dispõe o artigo 6º da Constituição, que garante saúde à população, seja como direito fundamental, seja como direito social. Dessa forma, sem saúde, as pessoas não têm dignidade. Portanto, o coletivo vem acima do individual. Os valores do trabalho e da livre iniciativa são fundamentos da República. Porém,
a dignidade da pessoa brasileira ou de quem reside no país também é um valor intocável da nossa Constituição. Dessa forma, temos dois valores em conflito. E quando a gente tem dois valores em conflito, um dos dois precisa ser preponderante. E a administração pública precisa zelar pela soberania do interesse público. E quando a gente precisa garantir a dignidade do maior número de pessoas possível, e isso envolve o direito à saúde, o direito à vida, a administração precisa atuar fazendo um consenso, chegando ao meio termo. Dessa forma, temos determinações oriundas do poder público para garantir isso. Diante de um cenário imprevisível, conforme o 501 da CLT nos traz, não é necessária indenização, porque a administração precisa garantir a saúde da coletividade para que a coletividade continue trabalhando após resolvido esse problema da pandemia. E enquanto ele perdura, é preciso bom senso, é preciso razoabilidade. E isso é feito conciliando medidas. Algumas coisas param, outras não param pela essencialidade e as que continuam funcionando precisam adotar medidas recomendadas ou determinadas pelo poder público. Assim, as coisas seguem até que a gente consiga, de alguma forma, lidar com essa doença, lidar com essa pandemia e chegar a um cenário mais próximo possível de antes dela acontecer, de antes do início de 2020. Espero ter sido claro. Sempre ficam dúvidas, sempre há discordâncias, mas o que eu disse aqui não é uma opinião. É pautado em artigos, é pautado em doutrina dos especialistas nessa área. Então eu trago para você, de uma forma acessível e simples, esse conhecimento. Você pode discordar e eu respeito. Se você concorda ou discorda, deixe nos comentários. Como eu disse, respeito. E preciso dessa força aí, que você comente, que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, manda esse vídeo para algum amigo, manda esse vídeo quando alguém te mandar o artigo 486 da CLT e acesse o vídeo que vai aparecer no card aqui do lado para que a gente tenha um engajamento um pouco maior, para que o algoritmo do YouTube não mate o nosso canal. Por hoje é só, ficamos por aqui, valeu, falou!